Muito bem, estamos hoje na Pizzaria Parma, uma pizzaria que é kasher e eu não conhecia. Estou sendo introduzido na pizzaria pelo meu amigo Jacques Strauss, que foi através dele até que o Lechaim está aqui presente. Estou aqui com o Elias e com o Jacques Zitouni. O que é Farbrengen? Vamos explicar para as pessoas que estão lá em casa. Isso aqui é um Farbrengen, o rabino, o Rebbe de Lubavitch. Ele criou uma maneira de ensinar a Torá através da alegria do Hassidismo. Então, você reúne as pessoas, toma um Lechaim, o rabino, nos intervalos desse Lechaim, sabe o que é Lechaim, né? Ah, a gente imagina. No intervalo dos Lechaims, o rabino fala uma palavra sobre a Torá. E ele encontrou nessa maneira uma forma inteligente de aglutinar mais os jovens, os estudiosos. Isso se perpetuou, mas é uma característica dos rabinos, principalmente do Rabat. Que o rabino Davi Azulay veio do Beit Rabat. Agora, hoje em especial, vocês têm um grupo de estudos com o rabino Davi Azulay da sinagoga da Piauí, é isso? Esse grupo já está completando 2 anos e toda quarta-feira o rabino dá aula para nós sobre Kabbalah, mas de uma maneira que eu confesso que depois de anos e anos estudando ou tentando aprender um pouco de judaísmo, eu descobri uma maneira espetacular de aprender. Isso, o Elias a mesma coisa, o Jacques Zitouni a mesma coisa, e nós estamos, vamos dizer, de cada quarta-feira, a gente sai de lá e nós temos uma coisa que nós aprendemos. Como é que desta quarta-feira que nós aprendemos, nós vamos praticar no dia a dia o resultado daquela aula que nós tivemos? E a gente faz uma brincadeira, dessa semana até a outra, nós vamos nos comportar conforme a Torá nos diz que a gente deveria se comportar. E você vem trazendo isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não pode imaginar as mudanças interiores que você tem. Nós estamos então junto na pizzaria com um grupo de futuro tzadikim. É isso? Um pouquinho uma forçada. Como a nossa turma se reúne todas as quartas-feiras, nós agora criamos um nome para isso. Nós somos a Quarta Confraria. Nós temos um objetivo claro. Qual é o objetivo? Nós aqui, e mais... Todos presentes aqui. Nós queremos ter netos judeus e bisnetos judeus também. Estão trabalhando para isso. Então, essa confraria, de uma forma organizada, ela pretende... Lechaim, Rabino. A confraria pretende trabalhar o estímulo de toda a natureza que a gente chama dos rabinos educadores. Existe uma série de rabinos que eles têm a educação básica para a religião muito forte. E nós estamos nos unindo e trabalhando nesse sentido. Deixa eu explicar para as pessoas, porque a gente tem do lado de lá a nossa comunidade de São Paulo e o programa vai para muitos lugares. E as pessoas têm muita curiosidade de conhecer as nossas tradições, os nossos costumes e a nossa religião. Então estamos explicando o que é o Farbrengen, vamos explicar que muita gente não sabe. O Lechaim. Lechaim é o nome do programa e Lechaim a gente fala toda vez que a gente faz um brinde. A tradução literal é a vida, porque nada mais valioso, né, na história dos judeus, depois de tantas perseguições, pogroms e tudo mais, a gente valorizar muito a vida. Então a gente sempre tem que dar um pouco de explicar. Agora, eu tenho uma dúvida com vocês, que o Jack é muito amigo. Cada vez que eu encontro ele, eu falo isso para ele, eu sempre aprendo. Ele está começando a me conhecer, ele acha que não, mas eu faço questão desses encontros. Agora, estou aqui com Elias e com o Jacques Zitouni. Pelo nome, eu já sei. Vocês aceitam Ashkenazi na Piauí? Eu acho que é muito melhor. É muito curiosa para ele. Porque é muito gratificante, porque ele que trouxe ele. Ah, foi ao contrário. Ele entrou na sinagoga Sefaradi e se achou
Assim, uma pessoa perdida no ninho. Como é que ele poderia conversar com um amigo que não fosse esquinazi? Aí ele lembrou, se eu estou na sinagoga sefaradi, Vou trazer uns amigos sefaradi. e trouxe os amigos sefaradis da própria casa. Que é o... Vocês já deviam estar lá e não estavam. E aí foi que ele ligou e assim, por que vocês não vêm se eu estou aqui? E aí nós começamos a vir. Isso é o que se chama techuvá, sefaradi. É isso aí. Mas o Jacques tem um valor extraordinário. Além de ter um conhecimento muito profundo das coisas, ele tem um carisma, é um carisma muito forte. Então ele atrai também as pessoas naquele momento, porque ele debate, ele conversa, ele sabe o que fala. Então o Jacques, não é que ele se entrosou, ele encaixou na nossa coletividade sefaradi da Piauí, que veio da Moca, né? Que é o mais importante. Você é da Moca. Não, eu sou do Brás. Agora, tem uma coisa interessante. Dona Irã Barbosa. Rapaziada do Brás. Agora tem uma coisa muito interessante, e o mérito é do Rabino Azulay, que você vai... O Rabino, hoje em dia, a gente está chamando ele assim, ele é um Rabino do nosso tempo. Ele sabe falar uma linguagem da nossa idade, e ele sabe falar a linguagem da garotada, fala português e conhece as coisas. Então hoje, por exemplo, você pode considerar, se você pegar de segunda-feira até quinta na Piauí, todas as mesas lotadas de jovens fazendo shiurim. E jovens com aparência que você não imagina que esse pessoal entra dentro de uma sinagoga para aprender Torá. E aquilo fica lotado. Então, essa é a revolução, né? essa é a grande revolução que o Rabino Azulay está fazendo. Então nós temos a obrigação de estimulá-lo, porque ele nos estimula, e esse jogo, um estimula o outro, é que está dando um resultado interessante. Eu conheço o Rabino Davi Azulay desde o começo do programa Lechaim. O programa Lechaim esse ano está fazendo 10 anos. Conheci ele no Beit Rabat. E quando eu convidei o Rabino para falar no programa Lechaim, eu tive, depois ele me falou, ouve essa história, Elias, eu tive uma prova, um teste. Então eu ia lá toda semana, conversava com ele. Ele ficava 2, 3 horas conversando comigo. No dia que ele falou sim, ele falou, agora você passou na prova. Ficava conversando comigo, qual era a intenção do programa, o que eu queria do programa, qual era a relação do programa com a religião, com a comunidade. Conversou, ele falou, agora eu vou falar no seu programa. Então para mim isso foi um orgulho, uma honra, porque não foi só ele se dispor a falar para a comunidade, mas com quem ele estava falando e o que o programa poderia ou era para ser, né? Então a responsabilidade do Rabino Davi Azulay em qualquer coisa que ele faz. Foi assim que eu conheci ele.